Olá, meu querido e minha querida, estamos entrando aí aqui na TV Rema com o nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre religião e política. E está aqui na nossa mesa hoje o nosso amigo Johnny Carvalho, é isso? Johnny Carvalho, né? Sim. Johnny Carvalho, formação em ciências sociais, líder comunitário, assessor político. E vamos falar um pouquinho sobre religião e política, que é o momento que está acontecendo, né? Sabemos que o Estado é um Estado laico, mas a laicidade do Estado romperam com isso, né? Hoje os evangélicos, os católicos, está todo mundo envolvido com política, né? Vamos ver aqui o que nosso amigo pensa sobre isso aqui no podcast TV Rema com vocês. Quero saudar a todos e a todas que estão aí conosco e dizer que você pode estar compartilhando esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. Vamos fazer vamos começar, né, com 3 fases, 3 partes falando sobre isso. Hoje é a primeira parte com o nosso querido Johnny Carvalho. Johnny Carvalho, um prazer estar conosco aqui na TV. Muito obrigado pela sua presença, receber nosso convite. E é isso, Johnny. Nós estamos passando por um processo político muito, muito, muito complicado, né? Tanto eclesiástico como secular. Nós estamos passando por problemas sérios, né? Mas isso, Johnny, a Bíblia já falava sobre isso, né? Que os finais do tempo seria isso mesmo. Se você não sabe, nós temos a Bíblia diz que haverá um ano da tribulação, né? Onde vai se levantar um governo que vai resolver todo o problema da nação. Isso diz a Bíblia. E ontem eu estava assistindo sobre a morte do Papa, né? E o Papa vai vir o 8º Papa. E esse 8º Papa está dizendo lá em Apocalipse 17 que é o Papa final. É o Papa final. O Francisco já veio com uma proposta de revolucionária dentro da Igreja Católica. E agora vai vir um Papa conservador. Sim. Vai vir um Papa conservador. Eu estou tentando dar esse início, te mostrando essas nuances para você entender como está acontecendo hoje no mundo político. E hoje nós temos a grande luta hoje, o grande confronto de Trump com a geopolítica, né? Onde também a Bíblia fala sobre isso, né? Que é a questão do Illuminati, não. É a questão da nova ordem mundial. É na nova ordem mundial que sai um governo, né? O grande governo que vai resolver o problema da nação. E a luta é entre os países ricos, que os países pobres não vão disputar isso, né? E há tempos atrás, na última nova ordem mundial, nós tínhamos a Rússia como os Estados Unidos. Hoje é a China. Hoje é a China. É um combinado, né? Está sendo combinado. Hoje é a China. E eu queria que você fizesse uma análise disso tudo que está acontecendo aqui da política e religião. Saudações a todos e a todas. Satisfação estar aqui. É muito bom a gente estar debatendo sobre isso com as pessoas, né, que te acompanham já na TV Rema. O que acontece? Vamos falar primeiramente do cristianismo, né? Que o islamismo também faz parte do cristianismo. Isso. Tem um católico, né? E tem um protestante. Hoje em dia, essas 3 que faz parte do cristianismo, você vê que esse cristianismo, o que é cristianismo? Vamos pegar o fundamento. O cristianismo é o quê? Seguidores de Cristo. Até lá, né, se a gente for ver, quando depois que Jesus foi crucificado, se tem um Pedro, né, fala assim, não, ele também andava com ele, anda como ele, fala como ele, né? Sim. Se veste como ele. Então, por isso que teve esse apelido, né? A gente vai falar assim, né? De falar assim, que é os seguidores de Cristo. Porque se andava como ele, se falava como ele, e a postura era igual de Cristo. É verdade. Então é o cristianismo. A gente trazendo para o século que nós estamos agora, né, contemporâneo, as lideranças andam como Cristo? Se veste como Cristo? Não. Se fala como Cristo? Não. É um método da gente, o senso crítico. Porque se você for olhar para dentro da liderança hoje em dia, essas lideranças não tem nada a ver com Cristo. É tanto no islamismo, no protestante e no católico. Deus é dono do ouro e da prata. Né? Mas isso se dá por causa da política? Não?
isso sempre teve a religião sempre dominou a política. Ela sempre foi um carro-chefe da política. A religiosidade, ela sempre teve atribuída à política. Desde o tempo do Império. É verdade, claro. Entendeu? Ela sempre teve essa atribuição. Por quê? Na época, vamos puxar aqui vamos falar, como se vê a escravidão, foi a Igreja Católica que falou que o negro não tinha alma, né? Que não tinha cérebro. E foi falado o quê? Levado que a Igreja Católica vinha a salvação dali. Então eles usam a religião para a dominação. E a dominação o quê? Para perpetuar o político. Pode ser o imperador, o capitalismo, o que for ali dentro daquele pensar de cada povo e cada cultura. Por quê? Se quando você usa a religião como... A religião é usada o quê? O método do medo é o método do medo. Na época, até quando se fala da história que a gente ouviu de Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, era o quê? Que os papas, os líderes religiosos falavam que não era para ir para o oceano, que era a profundeza do inferno, aquele negócio todo. Naquela época, aquelas pessoas lá no século XIV, XV, pô, cara, se for, não pode, entendeu? Não pode ser isso aí. Porque a igreja, ela tinha essa dominação do medo, a dominação do medo. Então, se a gente for ver, se Deus é colocado com o medo ali, o intercessor do medo, esse líder religioso, ele atua nessa parte aqui para quê? Para dominar a pessoa. Ele coloca o medo, vamos dar exemplo assim, não vai naquele lugar, que aquele lugar é o inferno, aquele lugar ali é o do diabo. A pessoa não vai. A pessoa fica refém de quem? De um mestre dos magos, né? É a teologia do domínio, a teologia do domínio. Tá entendendo? A teologia é o mestre dos magos. Se a gente for ver, é isso. É essa questão da religião. Mas Jesus aboliu a religião. Ela foi abolida. Jesus não falou para ser religioso. Até porque Jesus não andou em templo. Jesus ele fala sobre isso. Ele fala ele não sobre habita isso. em tempo posto pelos homens. Ele não habita em tempo, né? E essa é a questão. Por quê? E ninguém fala sobre isso, né? Não fala, porque não vou te falar assim, sabe por que não fala? Continua fazendo templo, continua, ele fala assim, cara, eu não habito aí não, cara, eu não tô aí não, pô. Ele fala que o tempo somos nós, cara. Somos nós. Isso aí. Tá entendendo? Então, tipo assim, o que acontece? Mas por que o homem ele prefere andar por esse caminho? Porque ele consegue dominar. Consegue dominar, por isso. E tem uma coisa que a gente, cara, aqui no Para Brasil... pessoa espécie você não consegue dominar, não? Não, claro. Se for, Nem politicamente? Não, por quê? Vou dar um exemplo. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Fica sempre para frente, velho. Tá. O que é a verdade? O que é a verdade? Você conhecê-la. Vamos dar um exemplo aqui que... E a verdade é ele, é Jesus. É Jesus. Né? Mas vamos dar um exemplo assim. Mas eu vou dar um exemplo aqui na questão humana. A pessoa, todo mundo fala de política. Aqui a gente está discutindo religião e política. Mas o que é a política? As pessoas falam, mas não conhecem o que é a política. Muita gente vai na igreja, senta, ouve o hino, louvor, aquilo tudo. Aquela cerimônia. Mas não conhece a Bíblia. Por que não conhece? Porque não estuda. Não tem um senso crítico. Não pesquisa. Não analisa. Quando as pessoas não analisam, a gente costuma falar um analfabeto funcional. Porque o papagaio de navio, né? Que o cara fala, ele vai repetir. Mas ele não está olhando ali, calma aí, vamos olhar aqui da escritura, se realmente o que o pastor falou, o que o padre falou, o que o meu líder falou, se realmente isso aqui convém. É um senso crítico. Porque a gente não pode colocar, hoje em dia você não fala mais da vinda de Cristo, você não fala, Jesus fala assim, é mais fácil um caminho entrar num buraco de uma agulha que um rico entrar no reino do céu. Mas ele está falando ali em uma ilustração de quê? Por quê? Da onde vem o dinheiro daquele rico? Daquela pessoa que tem dinheiro? Da onde que vem? Ele vai largar todo aquele bem dele, aquilo que ele fazia. Tem que largar para passar. Tá entendendo? Não é o dinheiro, não. Da onde provém o dinheiro dele. Quando ele fala do camelo, ele fala o seguinte, para tu passar, tu tem que tirar essa bagagem todinha e passar. Tá entendendo? Não é o dinheiro, mas o que provém do dinheiro. Da onde ele está tirando aquele dinheiro. Então a gente tem que entender isso. Da onde está sendo aquele dinheiro ali? Está sendo uma exploração de quê? De qual forma? Então, quando ele não fala que o rico, Jesus veio para todos. Mas quando ele fala o quê? O que você está fazendo isso aqui? Daqui está vindo da onde?
Onde eu fundamento isso aqui? Então isso aqui tu tem que largar, tem que tirar. E a gente está vendo dentro das nossas igrejas hoje em dia. Não falo de todas, gente. Tem muito homem de Deus dentro dela. Tem muitos homens de Deus mesmo, mulheres ali, que realmente fazendo a obra de Deus. Só que esses homens e essas mulheres estão silenciadas, estão quietas, paradas. Por quê? Hoje é o quê? O método da prosperidade. Se a tua igreja tem 200, 300 membros, você é abençoado. Jesus falou disso. Se você tiver uma igreja grande, ele falou sobre isso, não está isso na Bíblia. Por isso que eu estou falando, conheceis a verdade, a verdade vai libertar. Por quê? Porque tu vai conhecer. Vamos entrar aqui uma coisa muito assim, a matriz africana, a religião de matriz africana. O cara está lá, o cara está ali, mas tem muita gente que está lá também não conhece o que significa aquilo. Não conhece significado nenhum. Por quê? O povo, ele não se instrui e nem se preocupa se instruir na questão de conhecimento. Mas aí, tu não acha que eles vão atrás dos benefícios individuais deles? Por exemplo, cura, prosperidade. Eles vão atrás disso, eles não vão atrás de Jesus. Eles vão atrás do seguinte, por exemplo, dá um exemplo. Na matriz africana, estou dando só exemplos. Sim. Né? O cara vai lá porque está doente, ele quer ser curado. Aí os orixá cura ele. Ele agradece isso com forma de estar cultuando os orixá. Na igreja a mesma coisa, o cara vai lá, né? Jesus cura ele, ele passa para fazer parte da igreja, agradecendo por resto da vida dele, que ele foi curado, e para ele não interessa a ele o fundamento da matriz africana, não interessa a ele o fundamento do evangélico, né, dos protestantes, não interessa a ele o fundamento do católico, e aí eles vão continuando como, né, boi de piranha, desculpa a expressão, né? Vão continuando sendo manipulado pela liderança. Né? Mas aí que está a questão. Quando você vindes como estás, você vai ir como estás. Né? Você vai chegar ali, todo capenga, caído, com as tuas vestes, bebendo, fumando, fazendo. Só que quando você está dentro de você está dentro de uma casa, você está dentro de um local, você não vai fazer melhoria dentro da sua casa. Você não vai melhorar suas vestes, você não vai se melhorar como pessoa se você está ali dentro. Você entra num ringue, você começa a apanhar, porque você vai aprender a fazer um judô, uma capoeira, o que for. Dentro, você vai pegando o jeito, daqui a pouco tu vai pegando um modo de lutar, se defender, tu vai pegando. Então, eu acho que falta da pessoa em si, a gente aqui, eu faço agora uma crítica das pessoas, dos católicos, de religião matriz africana, protestante e islamismo, falta de cada um de si pegar a responsabilidade e falar, não, eu tenho que aprender o que eu estou vivendo. Porque o líder falou aquilo ali, mas tem a Bíblia, tem os livros, tem os ensinamentos, tem um fundamento. Por que aquele fundamento? Por que existe isso aqui? Por que foi feito isso aqui? Isso é um senso crítico. Eu sei que a educação aqui no Brasil foi muito precária, e realmente a historicidade que vem desde a colonização, que os negros, índios, eu vou te falar assim, o quilombo não era só feito de negros e índios não, tinha os brancos também, os mestiços, né? Estavam ali no quilombo. E essas pessoas não teve, foi proibido de ter educação, foi a proibição. Mas hoje nós temos, ter acesso à educação, a pesquisar, a ver o verídico daquilo ali. Hoje a gente tem no YouTube um maquinário muito excelente, cara, na internet, e vai procurar, de ver um livro que vai te explicar mais, autoajuda, tem a Bíblia e tem a referência, tem tudo ali, para a pessoa poder se colocar, falar assim, não, calma aí, quando o meu pastor, o meu líder religioso fala isso aqui, eu tenho um conteúdo para fazer a pergunta a ele, para mim, ele me explicar isso aqui. Porque é muito fácil, gente, o cara lá na frente só vai falar, você não entende nada, vai para casa ali sem entender nada, só fica pela fé. Mas a sua fé, Jesus fala, né? Que a fé sem obra ela é morta. Porque se você não entendeu, você pode até fazer, mas tu está fazendo por morto. Por quê? Se Jesus falou para ir e pregar o evangelho é o id. É o id. Se você não está fazendo, está morto. Entendeu? Você está morto. Porque você tem a fé. Aí o pessoal vai lá, foi curado. Você curou, mas tu está curando alguém? Mas eu falo com a pessoa de Jesus. Está compartilhando essa bênção que Deus te deu, né? E aí tem um porém, pastor. Eu falo de Jesus, mas qual Jesus
que você prega? Jesus do medo? Que a pessoa tem que ir para a igreja com medo? Se você não for para a igreja, se você não aceitar Jesus agora, você vai morrer. É esse Jesus? Inclusive, não sei se você sabe, houve na semana, um tempo atrás, agora mês passado, houve aí um problema de uma menina que teve um câncer de mama e foi para o hospital. Tu soube disso? Não. Ela foi para o hospital e tiraram a guia dela, e falou assim, aceita Jesus para tu parar, não sei. E houve um tumulto muito grande sobre isso, né? Mas vamos falar isso também depois, daqui a pouquinho, tá, gente? Bom, gente, legal, nós não temos muito tempo. Nós vamos falar agora na segunda parte, né? Na segunda parte. Na semana que vem nós vamos falar sobre o fenômeno Bolsonaro. E a política e a religião. Dentro da política e a religião, tá? Então, muito obrigado pela tua participação. Nós vamos para, semana que vem nós estamos juntos aqui com vocês. Muito obrigado a você, pastor Jorge, a todas aí. Compartilhe e depois comente lá para a gente poder também, vocês necessitar saber de mais coisas, porque é interessante vocês pesquisar. A gente trouxe aqui falas importantes para a pessoa se despertar, para poder, tipo assim, eu preciso aprender mais, porque a necessidade do mundo mudar, até na questão do evangelho, o cristianismo, que cada um mude, entendeu? Jesus deixou um legado para a gente muito importante, mas o legado de Jesus, não desse cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Agradeço a todos, pesquise mais, procure aprender mais, que é muito importante, tá? Muito obrigado, pessoal. Na semana que vem nós estamos com vocês aqui com a TV Rema. Compartilhe, nós estamos diretamente aqui no Kawai, estamos também no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube com vocês, né? No YouTube nós temos no YouTube também de Johnny Carvalho, que você vai poder assistir lá também. Então, é isso, meu querido. A paz do Senhor Jesus, eu volto na semana que vem com o Johnny, nosso cientista social, líder comunitário e assessor político aqui no programa, no podcast TV Rema. Graças a Deus.